Olá, pessoal, boa noite. Mais uma vez estamos reunidos aqui para o Papo Congresso, o Papo com Manuel Filomeno de Miranda. Agora a gente está trabalhando o livro No Rumo do Mundo da Regeneração, né? Com o Celso, com o Alexandre e o Ricardo, quando pode estar presente. Então, Celso, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Nós é que somos muito gratos por tudo. Bom, vamos fazer a nossa prece inicial, Cristina? Sim, vamos sim. Então, nesse momento, eu convido a todos a fechar os nossos olhos, para que possamos erguer os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a espiritualidade amiga por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos um pouquinho mais a respeito desse livro, que traz para nós tantas reflexões a respeito desse momento de transição importante que estamos passando. Não somente como pessoas, mas também enquanto planeta, o lugar que vivemos e que escolhemos para ser a nossa casa. Possamos, então, dar por aberto os estudos de hoje, rogando a essa espiritualidade amiga que ampare e favoreça o nosso amigo Celso, com todas as observações que serão colocadas aqui, com todas as reflexões que todos nós faremos juntos. Então, dessa forma, pedimos e agradecemos a presença dos espíritos amigos que aqui estão conosco. Muito obrigada por assim estar junto de nós e por nos favorecer com o estudo dessa noite. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Alexandre, bem-vindo. Rodrigo, bem-vindo. Mariane, bem-vindos. Vamos, então, podemos começar, então, Celso. Tá, Alexandre, boa noite. Eu estou com a apresentação aqui, que eu vou começar a passar do ponto que nós paramos. Deixa eu ver aqui. Ele colocou para você, boa noite, pode iniciar. Que é essa aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui. Está passando, Celso. Só um instantinho, porque eu... É bom a gente estar estudando com o espírita que eles perdoam a nossa ignorância tecnológica. Porque eu esqueci de fazer um negócio aqui. Só um momentinho, por favor. Pronto. Está aparecendo? Não? Por que não está aparecendo? De repente, da outra vez apareceu. Quando você colocou da primeira vez, estava aparecendo. Eu já sei o que foi que houve aqui. É porque eu não botei no modo. Vocês estão vendo, não? Não. Então, um pouquinho de paciência, por favor. Não tem problema. Celso, uma pergunta. Na hora de você botar para apresentar aqui, você está apertando tela cheia? Eu faço o seguinte, eu ponho num modo
que não aparece a tela cheia. Vamos ver aqui. Se você for ver, quando você for apertar para poder fazer o compartilhamento, apresentar agora, vai ter escrito Guia do Chrome, que é onde está clicado, já na tela cheia. Você pode clicar na tela cheia. Não, pois é, mas acontece o seguinte, que tem gente que usa até 2 computadores. Agora acho que vai. Deixa eu ver aqui agora. Acho que Agora. Apareceu? Agora tá. Agora tá indo. Tá sim, agora tá. Tá. Então, deixa eu achar aqui. Pronto. Nós paramos nessa tela aqui. Continuam vendo, não? sim, sim. Sim, agora sim. Que cara enrolado. Estão vendo? Sim, estou vendo, sim. Tá. O meu tá Só- confiando um pouquinho. Estamos vendo, mas para mim, pelo menos, não está aparecendo o slide todo, está como Não, que pra mim cortado. também Agora que não. ele está indo, agora está indo. É. Ele está carregando devagarzinho. Pronto, Agora foi. carregou. Pronto. Deixa assim, pronto. Jesus Cristo. Provas e expiações, é assim, ué. Eu te entendo, Celso. Me ajuda aí, meu irmão. Estão vendo? Sim. Então, vamos. Relembrando, eles estão ainda na colônia espiritual, eles foram instruídos a respeito do programa que eles iriam, no qual eles iriam participar na face do planeta, e estão se preparando para descer, né? E então eles têm notícias de todas as coisas que estão acontecendo e que são explicadas pelo Spinelli quando eles se reúnem. E chegamos nessa parte em que eles falam das pessoas que trabalham em laboratórios de pesquisa, inspirando os seus devotados companheiros encarnados, que são aqueles pesquisadores. Então, nós compreendemos o seguinte: as doenças da humanidade, a necessidade de provações coletivas, são resultantes do proceder do próprio ser encarnado, tanto individual como coletivamente. Mas isso também é ensejo para que esses pesquisadores possam se desenvolver na terapêutica e em uma série de outras situações, porque tudo, então, se completa como a necessidade expiatória que é compartilhada com a atividade da própria caridade. Todos esses pesquisadores, eles são inspirados a dar curso a esse saber. Então, é uma coisa importante de nós percebermos é que todas essas coisas são forjadas pelo próprio homem, quer dizer, são descobertas pelo próprio homem. Nada vamos dizer assim, é dado simplesmente por... Deus não prepara as coisas para as pessoas, e sim dá ensejo para que elas se empenhem
se empenhem por merecê-las na pesquisa e tudo. E é esse quadro que nós encontramos aqui, esses pesquisadores que não só do plano dos encarnados, mas também desses espíritos que, prevendo e sabendo das coisas que estão acontecendo, eles vêm para a área da saúde, se hospedam nos hospitais, porque o volume de pacientes era muito grande, né? Então, nós chegamos a esse ponto em que ouvimos as considerações com emoção e respeito, porque se tratava de algo pior que uma guerra, deflagrada a ação quase de improviso, embora as notícias sempre repetidas a respeito dos tempos chegados. Alexandre, gostaria de comentar alguma coisa? Não, pode continuar. Eu tô chegando da correria, então ainda tô acoplando ainda. E respira fundo. Então, passando aqui, habituadas aos comportamentos liberais e irresponsáveis, autoridades invigilantes e infiéis aos deveres abraçados postergaram providências que deveriam ser urgentes, enquanto países europeus eram sacrificados e ainda a má imprensa, imantada aos interesses sórdidos, procurava mascarar a realidade com fantasias ou, sob comando de organizações de corrupção, ao invés de orientar, intimava o povo. Bom, esse slide aqui, ele pode servir para que nós discutamos muitas das coisas que nós vimos acontecer. Nós fomos testemunhas de todas essas coisas. Então, creio eu que, devido ao axioma que diz que nós devemos aprender com os erros, acho que seria importante que nós discutimos o que nós vimos acontecer. Né? E porque, às vezes, existe assim, um certo, não sei se receio seria a palavra correta, mas uma certa inclinação de não querer discutir determinadas coisas que envolvam ideologias e discussões. Nós não estamos aqui para discutir ideologias, nós estamos aqui para mostrar que, às vezes, as pessoas têm prioridades que as levam a cometer erros, e erros terríveis. Erros de descaso e uma série de outras coisas. Então, é importante que nós discutamos isso. E todas essas coisas nós vimos acontecer. Isso aqui não diz respeito a tomar partido de A ou B, mas diz respeito a considerar a conduta moral do ser humano, ao descaso do ser humano para com a verdade. Né? Nós vemos aqui adiante que eles continuam falando aqui a respeito do seguinte: era necessário que nos deixássemos conduzir por uma profunda compaixão, não somente pelas vítimas da situação vexatória, mas principalmente pelos criminosos de colarinho branco, amealhando riquezas superlativas com a miséria e o sofrimento incalculável da humanidade. Nós vimos isso acontecer. Nós soubemos que isso aconteceu. Nós não estamos só vivendo uma situação de mudança de categoria da nossa amada Terra. Nós também estamos vivendo um recrudescimento de muitas coisas. Foi avisado, está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo sobre leis morais, quer dizer, a lei de destruição, que haveriam flagelos. E é isso que está acontecendo. Então, eu queria que nós conversássemos sobre isso. Queria ouvir a opinião de vocês sobre o que aconteceu, o que vocês acham,
por que isso aconteceu dessa forma e o que nós devemos pensar disso, né? Porque nós vimos isso tudo acontecer. Antes que a Cristina fale, só fazer uma observação. Celso, quando você falou não, com relação a tomar partido, né, só deixando claro, até porque em outro momento outras pessoas podem assistir também, a gente não está falando tomar partido político, mas tomar partido com relação à postura, né? Só deixando isso bem claro. É tomar partido daquela postura, daquele posicionamento, então a gente precisa conduzir as ideias, conduzir as escolhas, e é curioso que isso reflete o nosso dia a dia de todas as formas, né? Nós temos estudos recentes de várias pesquisas que demonstram que quando o indivíduo ele está em prece e o pensamento, o seu sentir é de gratidão, quando ele está em prece, que eu digo um ato contínuo, né? Do dia a dia e tudo mais, as suas escolhas elas são mais assertivas. E elas são mais assertivas no sentido dele, ao final do resultado das escolhas, dele se sentir mais confortável, dele se sentir melhor em relação às suas escolhas. Então, nesse sentido, é o tomar partido de você analisar, você verificar, e quando nós falamos de apoiar escolhas, e estamos falando, fazendo um estudo da doutrina espírita, esse tomar partido, esse fazer uma escolha, esse agir, está sempre em acordo, ou assim deveria ser, com o ensinamento de nosso Mestre Jesus. Né? Não é pegar algo e adaptar ao meu prazer, mas é pegar o exemplo dele, o ensinamento dele e me adaptar a isso. Então, é nesse sentido que a gente precisa sempre pensar, escolher e agir. Né? Enfim. Perfeito. Você, há algum tempo atrás, eu me lembro de ter visto um trabalho seu sobre espiritismo e política, né? Em que você abordava justamente a postura do espírita diante dessas situações. Eu não estou enxergando, acho que a Cristina queria falar, né, Cristina? Sim, mas dá prosseguimento à sua ideia, depois eu falo. Só para dizer, complementando isso que o Alexandre fez notar, que, na verdade, o que a gente está discutindo aqui são as situações que levaram a nossa humanidade, pode-se dizer assim, diante dessa pandemia, a uma situação simplesmente porque a questão moral era discutida, a questão política, melhor dizendo, era discutida no mesmo plano de importância e muitas outras coisas que são muito mais importantes. E nós precisamos, sim, vocês me perdoem, mas nós precisamos falar disso. Nós precisamos falar que as questões morais estão acima de todas essas coisas. Né? Então, isso aí é justamente um retrato da falência moral do nosso mundo. O dar importância à posição disso, à posição daquilo, é justamente um retrato dessa falência moral. E nós, como espíritas que nós somos, é muito importante que as nossas ações reflitam o apreço que nós temos pelo desenvolvimento do senso moral. Diga, Cristina, por favor. Desculpe, eu me alonguei. Não, sem problemas. Eu acho o seguinte,
no início, né, dada a perplexidade que a pandemia trouxe para todo mundo, a questão do vírus, a rapidez e a facilidade de propagação, a falta assim, de conhecimento mesmo de como acontecia tudo isso, né? Esse vírus, até hoje, ele suscita uma grande curiosidade científica, dada a sua condição de mutabilidade, que é fantástica, é gigantesca. Então, num primeiro momento, né, o que eu vi naquela época, a minha percepção naquela época, todo mundo foi tomado de surpresa e não sabia o que fazer, né? Num primeiro momento, ninguém sabia o que fazer, e isso a gente viu ao longo do mundo todo, né? Então, conforme as cidades foram sendo fechadas, conforme os lockdowns foram sendo divulgados e implantados nos países, quanto mais isso ia se alastrando e chegando nos países menos desenvolvidos, maior a perplexidade dos seus governantes, né? Por quê? Porque as pessoas, de fato, queriam privilegiar situações econômicas. Por exemplo, o vírus chegou para a gente numa época que é economicamente muito favorável para o país, porque você vinha de um final de ano e logo em seguida você tinha um carnaval. Então, isso tudo mexeu muito com toda a infraestrutura, além da questão da vaidade governamental que existia na época. Né? Por que a vaidade? Porque a pessoa estava realmente imbuída, né, de um propósito muito diferente daquilo que era esperado para um chefe de Estado. Então, eu acho que nesse primeiro momento em que o vírus ele toma o seu lugar no mundo e começam as pessoas a virem a óbito por conta disso, eu acho que faltou também uma sensibilidade mundial para se tratar o assunto do ponto de vista de saúde pública mundial, ou seja, nós estamos, de fato, com uma pandemia, e a gente precisa se unir, né, verdadeiramente em prol da sobrevivência da humanidade. E isso não aconteceu na época. Todo mundo foi cuidando do seu quadrado e cada um foi descobrindo as suas formas, né, de conter o que estava acontecendo, mas estava todo mundo pensando dentro do seu próprio quadrado, pensando naquilo que dizia respeito ao seu país, à sua cidade, ao seu núcleo. E eu me lembro que, na época, assim que começaram a surgir as primeiras pesquisas sobre vacinação e tal, não sei o quê, as pessoas questionaram muito a questão dos valores, a questão do dinheiro mesmo, né, a insegurança científica para se colocar uma vacina no mercado. E eu me lembro que eu conversei com uma pessoa assim: olha, gente, infelizmente hoje a gente não tem Albert Sabin distribuídos no mundo, né? Em que o cara ele faz as pesquisas em si mesmo e ele simplesmente dá à humanidade uma possibilidade de cura, que foi o que aconteceu com a vacina da polio. Hoje nós estamos numa outra época em que as pessoas estão querendo, sim, se aproveitar da situação para se favorecer, seja politicamente ou economicamente. Então, eu acho que, sim, faltou naquele momento uma solidariedade humana, mas do ponto de vista dos chefes de Estado. E isso não diz respeito a um país ou outro, diz respeito à humanidade mesmo, né? Porque era preciso se conter. Eu acho que nós poderíamos ter poupado muitas vidas se o comportamento mundial dos governantes fosse outro, entendeu? Aí não é a questão da política A, B ou C, do cara ser bonito ou feio, do país ser rico ou pobre, porque muitos países pobres foram cruelmente prejudicados exatamente porque eles não tinham dinheiro para investir em vacinação. E aí não vamos entrar no mérito se a vacina era boa ou ruim, se a gente podia ter se vacinado ou não. Não é essa a questão. Eu acho que faltou, de fato, uma grande solidariedade humana, sabe? Aquela coisa de fato, você se preocupar com o outro. Por quê? Porque as pessoas fazem intercâmbio o tempo inteiro.
né? Eu conheço uma moça que o filho, antes do primeiro caso da Covid ser oficialmente divulgado aqui no Brasil, o filho dela tinha pego Covid e não sabia, num cruzeiro que ele fez aqui na costa sul-americana. Ele foi contaminado e o rapaz já tinha, sabe, questões de saúde, ele quase morreu, todas as manobras foram assim tentadas, privilegiando o ponto de vista respiratório, mas não se sabia de fato que ele teve. Depois ele pagou lá pelo exame e viu que ele realmente ele tinha sido contaminado com o vírus. Então, eu acho que faltou sensibilidade dos governantes, sabe? Para tratar o caso como um caso de saúde pública mundial, não porque a ONU foi lá e falou assim, olha, nós temos uma pandemia. Não por isso, mas porque realmente a coisa já tinha tomado uma proporção muito grande. Eu acho que podia ter sido poupadas muitas vidas, não somente no Brasil, como no mundo. Perfeito, Cristina. Então, eu acho que, inclusive, quer dizer, você lembrou muito bem, fez notar muito bem, na realidade, essa ordem mundial, quer dizer, esse pensamento em prol de todos, que foi o que faltou, porque cada um queria agir segundo o seu próprio ponto de vista, até que a OMS tentou universalizar as boas condutas, até que tentou, mas esbarrava justamente nos governos personalistas que pensavam cada qual no seu país e nas condutas ideológicas e todas essas coisas. Acontece que esse tipo de conduta não mudou, perdura. O que a gente está vendo aí no meio ambiente acontecendo? Nós estamos vendo justamente que essa situação, ninguém se une verdadeiramente para combater o descaso com que essas coisas acontecem. Muito pelo contrário, se deixam levar por interesses econômicos de possibilidade de explorar e equilibrar a balança comercial com todas essas coisas, quando, na realidade, a natureza toda está sendo vilmente atacada, né? Nós estamos matando o nosso planeta. Eu digo que nós, porque nós vivemos aqui. O planeta é nosso. E nós precisamos desenvolver amor, mais amor por esse planeta, por esse... Essa é a nossa casa, essa é a casa que Deus nos deu para que nós possamos crescer em direção a Ele. Então, nós temos que levar isso extremamente a sério. E aí a gente se pergunta, mas o que a gente pode fazer? Nós concordamos que estão sendo cometidos muitos erros, mas o que nós podemos fazer é a nossa própria parte da melhor forma possível. É assim que nós mudamos o mundo, é fazendo a própria parte. Nós já tínhamos até comentado sobre as... Aliás, no livro anterior, nós já havíamos lido uma crítica que a espiritualidade fazia, crítica no sentido de fazer notar, essa conduta que está arrasando o planeta. Por que está acontecendo essas mudanças climáticas todas? A Terra está respondendo, né? Esse calorão todo, quer dizer, no hemisfério norte está vindo para cá, o El Niño e a Laninha são entidades meteorológicas que são fruto do desequilíbrio. Antes a gente não ouvia falar nessas coisas, agora a gente está ouvindo falar isso. Então, o retrato, a situação que nós estamos vivendo, claramente mostra que uma frase que a gente não gosta de repetir, mas que a espiritualidade já tinha comentado. Antes de melhorar, vai piorar bastante. A gente não tem como... Então, da nossa parte, o que nós temos que fazer
é o que nós sabemos que é certo fazer. Individual, quer dizer, em termos coletivos, é naqueles que pensam como nós. Mas isso que a Cristina falou, quer dizer, essa acefalia, né, num comando mundial a benefício do planeta, a gente está vendo agora acontecer. Houve a pandemia, a gente viu isso acontecer, e, em termos de meio ambiente, olha o que a gente está vendo. Cada um discutindo uma coisa, um aspecto, isso aqui a gente deve explorar, não deve explorar, deve mexer na terra, não deve mexer na terra, deve preservar, e o interesse, e aí a gente fica pensando, nós temos que fazer realmente a nossa própria parte, mas isso mexe bastante com a gente, né? Mexe bastante, porque a gente está vendo o que está acontecendo. Quem é Cristina? Sou Pode eu, falar, Cristina. é a pessoa que muito fala. Não, você é espírita. Então, eu acho que com relação a essa questão, né, do tema ambiental, que é um tema ao qual eu sou bastante sensível, então, assim, eu acho que a gente precisa lembrar que nós temos leis ambientais muito boas aqui no Brasil. Tá? Inclusive, as nossas leis ambientais estão entre as melhores leis ambientais do mundo. A começar já pelo artigo 225 que a gente tem na Constituição, que já diz para a gente que todos nós temos obrigação de cuidar e zelar pelo meio ambiente. Então, é uma obrigação pessoal, né? E cada vez que a gente tem uma ação ambiental positiva, que a gente evita que um resíduo vá, sabe, de forma equivocada para um aterro sanitário, a gente está fazendo a nossa parte. Eu já cheguei a comentar já em algumas palestras, inclusive lá no próprio GRESG mesmo, que cada um de nós precisa ter essa consciência com relação ao meio ambiente, até porque se a gente tem assim, né, a esperança de vir para um mundo de regeneração, e aí a gente vai pegar um pouquinho, né, do que a Serrana falou, a gente precisa estar evoluindo agora. Né? No nosso último encontro, ela colocou isso e colocou isso de forma muito acertada. Porque a gente tem que melhorar agora para merecer estar aqui no mundo de regeneração. E como nós seremos herdeiros da Terra, vamos começar assim, a interiorizar esse conceito de cuidar dela muito bem cuidado, porque lá na frente, quando a gente voltar nesse mundo regenerado já, a gente vai ter que consertar tudo aquilo que a gente está estragando hoje. Né? Então, nós somos herdeiros de nós mesmos, e isso é uma verdade. Nós somos herdeiros daquilo que nós fazemos de bom ou não. Então, assim, do ponto de vista do meio ambiente, é interessante que a gente entenda que vale muito a pena a gente observar esse conceito básico, né? De que é dever de cada um de nós, né? Não somente do governo, mas dever de cada um de nós zelar e cuidar do meio ambiente. Então, a preservação faz parte da nossa obrigação, a conservação também, e evitar que determinados comportamentos que a gente tem e não presta atenção contribua de forma negativa para a manutenção do meio ambiente. Como você mesmo colocou, o planeta é a nossa casa, né? E se a gente pretende continuar evoluindo aqui, a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse pensamento de cuidar bem, né, do planeta, como a gente cuida da casa, do espaço físico que a gente mora. Porque a gente precisa lembrar que, do ponto de vista do planeta, não existe jogar fora. Você não joga para outro planeta, não existe um planeta para o lixo. Tudo está aqui dentro. A gente consome e a gente coloca aqui dentro. Então, a gente precisa ter essa consciência também. Perfeito. Antes da gente seguir, pois não. Fazer no estudo que você citou, Celso, assim, duas coisas que eu citei lá, e assim, por isso que eu comentei a respeito da postura, né, em relação ao todo, porque lá, logo na introdução, eu lembrei, fui buscar aqui, logo na apresentação do livro, que é esse aqui, inclusive, né,
Espiritismo e Política, lá da FEB, é interessante porque ele bota o seguinte: como membro atuante de uma organização política, né, e aí ele fala do indivíduo em si, né, como membro de uma sociedade, o espírita escolha livremente a sua contribuição no sentido da paz, da justiça e do amor fraternal. Então, ele fala a respeito do indivíduo que é espírita, e ele fala nesse sentido, por quê? Porque quando a gente fala eu sou espírita, eu assumo, eu aceito a minha responsabilidade para com o ensinamento de nosso mestre, né? Eu aceito o conceito de ser espírita, que é o conceito de praticar a doutrina. Não é simplesmente estudar ou tomar um passe ou assistir uma palestra. É no sentido da prática, do posicionamento, né? E aí, por fim, é muito interessante, porque tem uma fala do doutor Bezerra de Menezes, que é citado em 1981, como se ele tivesse afirmado, né? Eu digo como se ele tivesse, porque foi uma citação atribuída a ele, onde ele diz o seguinte, parece que foi retirado de um discurso dele, onde ele disse: para nós, a política é a ciência de criar o bem de todos, e nesse princípio nos firmaremos. Então, no que diz respeito a você criar o bem de todos, a gente está falando justamente do ensinamento de nosso mestre, né? E não diz respeito à política em si, mas como hoje ela é tratada, mas sim no que diz respeito ao posicionamento social. E tudo aquilo que é feito por um indivíduo social, e o político ele é um indivíduo social, quer dizer, ele é um indivíduo que participa da sociedade para a sociedade, então ele tem que fazer, seja lá o que for, para o bem de todos. E enquanto espíritas, no que diz respeito a qualquer posicionamento, por isso eu deixei claro que não era uma questão de partido, mas sim uma questão de posicionamento, nós devemos nos posicionar em relação ao bem de todos. E para tirar o personalismo, né, para tirar aquela coisa do indivíduo, eu acho, não, eu não tenho que achar, eu tenho que ter certeza. Mas essa certeza é baseada em quê? Na minha vontade, para que não fique uma coisa equivocada, que seja uma certeza pautada no ensinamento de nosso mestre. Então, isso é muito importante. Por isso a gente não pode falar, Jesus é nosso modelo e guia, de uma forma aleatória. A gente deve falar, ele é nosso modelo e guia, e é nele que eu pauto as minhas escolhas. Mesmo que muitas vezes eu coloque o meu eu na frente do ensinamento dele, porque às vezes às vezes eu acabo sendo um pouco egoísta, eu acabo sendo um pouco até arbitrário, porque deixo a minha emoção falar mais alto. Mas nós falamos de uma fé raciocinada. Então, mesmo que por vezes a minha emoção ela venha à tona, eu preciso sempre resgatar o meu pensar, o meu racional e controlar essa emoção. E eu faço isso quando sempre me coloco em prece, e colocar em prece é buscar essa orientação elevada, e trago para a minha escolha, para os meus princípios, para tudo aquilo que eu faço, o ensinamento de nosso mestre. Perfeito, Alexandre. Até buscando unir o que você falou e o que a Cristina falou, eu diria o seguinte, que nós, como espíritas, nós temos, sim, a Cristina falava no dever de, vamos dizer assim, de lavra constitucional, não é uma coisa que foi tirada da ideia de um ou de outro, não. Isso é o papel do ser social, e que mora num determinado lugar, vive num determinado lugar que tem. Existem normas
que regem o viver de todos. Então, nesse sentido, acho que como espíritas, nós temos sim o dever de deixar a nossa marca na cultura em que nós vivemos, da seguinte maneira, juntando tudo isso que vocês falaram, porque a identidade que o espírita precisa ter com determinadas situações, eu citaria 3, que são a noção da conduta na questão de lidar com uma pessoa que tem ideação suicida, lidar com uma pessoa que irresponsavelmente não compreende muito bem a questão do aborto e lidar com a questão do meio ambiente. Acho que essas 3 bandeiras são muito importantes e mostram que o espírita ele não precisa ter um cunho político ideológico para agir como ser social. Ele precisa ser espírita, precisa ser cristão. Basta ser cristão. Você sendo cristão, você responde muito bem a todas as expectativas em relação às coisas que melhoram o mundo em que você vive. E melhoram de uma maneira geral. Melhoram, não é só aqui no Brasil ou onde quer que seja. É o planeta que está, é a nossa humanidade, é a humanidade da qual nós fazemos parte. Então, nós temos, sim, que abraçar uma responsabilidade nesse sentido de unir a nossa conduta a essas bandeiras que são extremamente importantes para a vida da humanidade. Isabela Bernardes. Oi, gente, boa noite. Eu só Boa queria noite. comentar sobre isso que o Alexandre falou, porque isso me toca pessoalmente, assim. Na época da pandemia, o Matheus me indicou uma série, Maria de Magdala, que tinha no Netflix, mas não tem mais, porque saiu, não sei se vocês já viram. E foi muito engraçado, assim, porque eu tive contato com uma representação ali da vida do Cristo, que me deu uma visão diferente da que eu tinha de Jesus, por como eu ouço falar dele. Porque, vendo a série, eu vi como Jesus foi um revolucionário. Enquanto as pessoas não deixavam, por exemplo, as mulheres sentarem à mesa para comer junto aos homens, ele ia lá e falava, não, as mulheres vão sentar à mesa. Enquanto as pessoas excluíam criminosos, prostitutas, ele ia lá e falava, não, eu vou defender os criminosos. Nada de ficar matando criminoso, prostituta, todo mundo merece perdão, todo mundo merece uma vida digna. Quando várias pessoas lá mostram, né, durante a série, das pessoas falando, por exemplo, por que você não pega armas para acabar com esses romanos? E ele fala, não vou pegar em arma. A revolução tem que ser pacífica. E aí tem até uma parte da série que mostra que, acho que foi Pedro ou alguns dos apóstolos de Jesus que falou, se você não quer pegar em arma, tudo bem, pelo menos manda alguém pegar por você. E aí ele falou, que diferença faria se eu matasse alguém ou se mandasse alguém matar por mim? Né? Não é assim que tem que ser. E aí eu fiquei refletindo muito nesse momento como Jesus foi uma pessoa extremamente política, no sentido político, sem ser política partidária, né, que é o que a gente está falando aqui. E o quanto que esses ensinamentos eles se confundem. As pessoas pensam, às vezes, isso sem criticar, né, mas eu escuto muito algumas coisas contraditórias. Por exemplo, em nome do Cristo, todo mundo pega a arma aí e vamos matar os outros, e vamos deixar o preso morrer e pena de morte, vamos deixar as pessoas encarceradas umas em cima das outras com superlotação de celas, porque não importa, né, é bandido. Então são, às vezes, certas ideologias mesmo, sem colocar em partido determinado X ou Y político, mas não é isso. Mas é quando a gente se inspira de verdade na postura que Jesus teve enquanto ele estava aqui, a gente, né, segue por alguns caminhos, por algumas bandeiras, como o Celso falou, né, de defender os direitos humanos. Eu acho que é isso, basicamente, que eu queria contar. Sem dúvida alguma, é exatamente isso, Bela. Jesus dizia que Deus não quer a morte do ímpio, mas que ele se regenere. Quer dizer, existe muito esse negócio de querer se livrar daquele que é nocivo à sociedade, quando, na realidade, ele
nós vivemos no mesmo mundo que ele, primeiro, que nós merecemos isso. Segundo, que nós temos também um papel no sentido de ajudar na regeneração dele, não é na extinção dele. Não adianta nada. Né? Só lembrando, antes da Mariane falar, em cima de tudo isso que a gente está falando aqui, é importante lembrar, né? No mundo se produz mais alimento do que se tem necessidade para consumir. E mais do que isso, o que é mais doloroso? Porque poderia se dizer, então é só a gente se unir e fazer uma distribuição. Pois é, mas por uma questão de egoísmo, não temos alimento suficiente para distribuir para todos. Por quê? Porque muito desse alimento que é produzido além do necessário, além do que é consumido, é estragado em estoque para um futuro que não vai chegar. Por que não vai chegar? Porque o alimento estraga antes desse futuro chegar. Então, nós poderíamos resolver muitos problemas se nos abraçássemos como um todo. Né? Acho que a Mariane quer falar. Só é rápido, é só para recomendar isso que você acabou de falar. Leiam o item 12 do livro Religião dos Espíritos, que é um livro que eu adoro, particularmente adoro, mas que fala exatamente disso. Item 12 do livro Religião dos Espíritos. Mariane, por favor, desculpe. Imagina. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Vocês me escutam bem? Eu estou sem câmera, que eu estou com um probleminha aqui nela, mas estão me ouvindo, né? A falta de imagem potencializou o som. Então, pelo menos tá dando para contribuir aqui. É que eu estava ouvindo vocês falando e depois o exemplo que a Bela trouxe do seriado, e aí, como sugestão mesmo, como contribuição, que há muitos anos atrás eu li um livro que não é um livro espírita, tá? Mas que fala sobre Jesus, talvez alguns aqui conheçam, O Homem Mais Inteligente da História, que é um livro escrito por Augusto Cury, que não é uma pessoa reconhecida por um viés religioso, né? Não é o tipo de abordagem dele. E ele escreve um pouquinho, eu não vou lembrar detalhes da história que faz algum tempo, mas me marcou muito esse livro, porque o viés do livro era justamente um cientista que não era alguém religioso e que era desafiado a estudar a mente de Jesus. Estudar a mente de Jesus como alguém que, num viés mesmo científico e não religioso. E aí a abordagem do livro traz Jesus justamente com toda a inteligência emocional que ele trazia em todas as suas ações, a capacidade de autocontrole, a capacidade de não julgamento, a capacidade de perdoar, de pensar de formas diferentes, de saber comunicar. As próprias parábolas de Jesus, ela traz mensagens que a gente talvez não, a gente enquanto contemporâneos, lá na época de Jesus, em outro momento de encarnação, e até hoje em dia a gente não tem o completo entendimento, e a parábola traz esse ensinamento de modo figurativo, ilustrativo. Então, assim, ele traz uma abordagem de Jesus enquanto a inteligência que envolveu Jesus em todas as suas ações, sabe? Então, eu acho que é uma dica bem legal, porque é um livro que traz Jesus muito forte, mas com um viés realmente de quanto ele é capaz de mover multidões, mesmo dos aspectos totalmente científicos e racionais da coisa, sabe? Então, era só mesmo para tentar contribuir, porque eu acho que é um livro que vale muito a pena, se vocês tiverem ouvido, enfim, eu acho que é um livro muito bom, O Homem Mais Inteligente da História. Ótimo, Mariane. Contribuiu mesmo. Porque, na realidade, a gente percebe com isso sobre a universalidade da percepção, né, do valor daquele que nós sabemos que é o nosso governador celeste, mas que, de outra maneira, outras pessoas estão descobrindo de uma outra forma. Podemos seguir aqui?
Em geral, o ser humano ainda transita pelo instinto de preservação da sua vida e dos seus bens, distanciado dos sentimentos de solidariedade humana e dos deveres honoráveis. Isso aí bate lá com um dos primeiros comentários da Cristina, que aqui é cada um preocupado com o seu, com medo de... sem pensar no outro, né? Então, isso é uma característica da nossa humanidade, quer dizer, em grande parte dela, que é o que nós estamos presenciando. A Deus rendemos graças pelos exemplos de indústrias e empresas de várias especialidades, famílias e pessoas verdadeiramente humanas oferecendo-se para diminuir a tragédia do cotidiano, para ajudar nos comportamentos preventivos e nos cuidados em nome da ética, da civilização e do amor. Muitas das coisas muito positivas que foram feitas na pandemia, ninguém viu e ninguém... Quer dizer, ninguém viu. Muita gente não viu e muita gente não soube, porque isso não era noticiado. E não era noticiado porque não interessava noticiar e porque as pessoas que agiam assim não precisavam de propaganda, não queriam, nem que não se preocupavam em mostrar os seus feitos. Então, muita coisa boa foi feita por muita gente. E é no silêncio dessas ações que nós percebemos que, embora nós tenhamos uma tendência de ver esse lado gritantemente negativo da humanidade à qual nós pertencemos, existe muita coisa boa acontecendo, que já aconteceu durante a pandemia, continua acontecendo, e que é porque as pessoas muitas vezes não sabem o que acontece, porque essas pessoas que são verdadeiramente cristãs, algumas nem sem saber, né, elas agem de forma mais preocupadas com as suas ações, não é? E outra coisa importante de nós entendermos é que as pessoas, hoje em dia, elas estão muito dependentes de uma fonte de informação muito tendenciosa. Pessoas que quando querem saber das coisas, ligam lá no canal de notícias, mas existe muita coisa acontecendo que ninguém sabe, né? Isso não é visto, não é propagandeado. Então, é importante que nós sabemos que essas coisas acontecem. Alguém quer falar alguma coisa? Alexandre? Mantendo a conduta nas diretrizes do Evangelho de Jesus, na sua interpretação espírita, são mais responsáveis pelos atos nos momentos dessa natureza e estabelecem sintonia com as forças vivas do universo e o mundo transcendental de onde vieram e para onde retornarão. Então, aqui, é importante fazer notar que, nesse aparentemente caos, esse caos é o uso do arbítrio dessas pessoas, são as escolhas erradas que elas fazem, mas isso tudo está dentro de uma grande ordem, né? Tudo isso aqui tem uma direção. Nada disso aqui é feito assim por ser feito. Tudo isso existe uma programação na qual nós estamos inseridos e que nós estamos cumpridos, que, muito embora haja muito conflito, muita coisa errada, muita guerra, muito egoísmo, um orgulho sem par, todas essas coisas, nós estamos agindo dentro dessa ordem, né? O planeta está respondendo, o planeta está mostrando a ação danosa do homem, mas tudo isso está dentro
de uma ordem. Quando as pessoas agem dessa forma positiva, elas estão em sintonia com essas forças vivas do universo. Elas estão propiciando uma série de coisas boas. Então, o nosso papel é entender que a cada ato positivo da nossa parte, nós estamos sintonizando com essas forças. Para as pessoas que trabalham nas casas espíritas, elas entendem perfeitamente que, na realidade, o trabalho de caridade é um trabalho de equipe de duas partes, a dos encarnados e as dos desencarnados. O trabalho dos encarnados é justamente se abrir a esse tipo de influência benéfica. Então, não só disso, mas em qualquer situação em que as pessoas tenham ações positivas, isso é da natureza. Isso é da natureza. Aquilo vibra de uma maneira positiva. Então, não é à toa que quando nós encontramos uma pessoa que é espontânea nas suas boas ações, nós sentimos bem-estar. Nós não sentimos só bem-estar porque nós temos conhecimento intelectual daquela situação. Nós sentimos porque a natureza vibratória daquele ato reflete de maneira positiva no nosso ser. E aí nós descobrimos que nós também somos fonte desse tipo de atitude, né? Nós somos fonte dessa energia positiva e que nós temos mais é que saber fazer viver, né? Para que isso possa refletir essa fonte boa que quer sintonizar com isso. Tem que... Isabela. Celso, eu queria tirar assim, uma dúvida mesmo, porque tem alguns momentos no livro que a forma como algumas coisas são escritas Sim. deixa um pouco em dúvida. E eu vou lendo aqui no Kindle, eu vou anotando, né, as dúvidas que eu tenho para ver se eu consigo tirar com vocês depois. E aí, nesse pedaço aí mesmo que ele fala da conduta do Evangelho de Jesus, num parágrafo antes ele fala: os cristãos, especialmente os espíritas, sentiram-se convocados a contribuir com o devotamento e os recursos próprios para melhorar a situação dramática. Aí esse parágrafo que você botou aí é a continuação dele, né? Essas pessoas, mantendo a conduta nas diretrizes do Evangelho de Jesus, são mais responsáveis pelos atos nos momentos dessa natureza. Quando eu li, o comentário que eu anotei foi que eu queria entender melhor por que ele pôs os cristãos, especialmente os espíritas, sentiram-se convocados a essa contribuição, porque me pareceu assim, a gente sempre fala, né, não importa se a pessoa é cristã ou se ela é ateia, o que importa é a moral que ela desenvolveu dentro dela, independente da religião, e ela vai se sentir ali a fim de contribuir. Aí essa colocação me deixou um pouquinho em dúvida, né? Muito, muito boa questão, Bela, porque o que acontece? Existe uma conduta que é a conduta ideal, né? Para que a pessoa se diga cristã, né, basta ela abrir a boca e falar. O que nós estamos assistindo aí na vida da parte de pessoas que se dizem cristãs? O envolvimento em política, a questão do conflito, a imposição de ideias e uma série de outras coisas. Então, quando ele fala aí desses cristãos, o que ele quer dizer é que todo conhecimento traduz responsabilidade. Quando você chegou a um nível de conhecimento em que você está refletindo a verdadeira conduta cristã, você é chamado a contribuir de uma maneira responsável por aquilo.
Então, é isso também que o Alexandre falou. Nós temos, sim, uma responsabilidade nesse sentido, né? Não é só porque as pessoas... eu sou isso, eu sou aquilo. Não, o que importa é o tipo de ação que você tem. Então, se você tem um conhecimento que te chama a contribuir de uma determinada maneira, então você automaticamente tem uma responsabilidade nesse sentido. Se você tem uma religião qualquer, eu já vi, olha, quando eu comecei a ser espírita, eu lia aquelas coisas todas que me ajudavam a caracterizar o modo de ser espírita. E eu me lembrava de pessoas que não eram espíritas, não são espíritas. Aí eu ficava olhando para a pessoa e dizendo assim, essa pessoa não é espírita, mas ela age assim. Aí um dia me bateu assim uma evidência, assim, mas é claro, isso aí não é... Você se dizer isso, se dizer aquilo, isso é uma coisa. A maneira de você agir é que conta, né? A maneira de você agir que conta. As pessoas... Você conhece lá de Paulo Estevam a história do por que nós somos chamados cristãos, né? Foi Lucas que chegou um dia lá e falou, a gente não tem que ficar se chamando de gente do caminho, pessoas do caminho. Nós não seguimos o Cristo, então nós somos cristãos. Então, a partir disso, é que as pessoas começaram a chamar umas às outras de cristãos e o mundo começou a chamar os seguidores de Jesus de cristãos. Mas essa nomenclatura, ela não explica de forma nenhuma a conduta. Então, tem muita gente que não é espírita e que tem um proceder muito mais cristão do que muita gente que se diz espírita. Né? Muitas pessoas herdaram um tipo de religiosidade muito rico de exterioridades, de conduta, de estar no lugar e de se dizer isso. Não, o que importa é a ação. Então, eu acho que quando ele diz aí os cristãos, principalmente os espíritos, é porque ele sabe que existe um grau de conhecimento em relação a determinadas coisas que implica em responsabilidade. Então, basicamente, ele não quis dizer sobre essas pessoas estarem ou não estarem fazendo mais, mas sobre a maior responsabilidade que elas têm sobre os atos, sobre as ações. A responsabilidade vem do conhecimento que você tem, não daquilo que você se diz, né? Você pode... Eu conheço pessoas que não dizem, eu não tenho religião, mas tem um proceder tão ético e que eu sinto vontade de aprender com a pessoa. E eu que me digo cristão, né? Então, o que importa é o proceder, porque é esse proceder que tem sintonia com aquilo que é a verdade, com aquilo que é o certo, né? Então, eu acho que isso aí não é... nós precisamos de palavras para nos referir às coisas e às pessoas e aquilo que elas são, mas, além das palavras, existe o compromisso baseado no conhecimento da verdade. Ô, Celso, Sim, só fazer um comentário aqui. claro. Bela. É que o Celso ele é muito gentil na colocação dele, né? Às vezes eu sou um pouquinho menos gentil, então deixa eu fazer uma colocação. Um dia eu vou chegar lá, mas enquanto isso, assim, a colocação, né? A gente entende da seguinte forma: os cristãos, especialmente os espíritas, tem uma coisa que, enquanto espírita, nós aceitamos. A doutrina espírita é o Consolador prometido. Né? Nós aceitamos isso. Nós aceitamos que a doutrina espírita nos traz como o Celso acabou de falar, um esclarecimento além, ou mais assertivo, vamos colocar assim, da mensagem de nosso mestre. Né?
E quando dizemos isso, automaticamente nós declaramos aceitar integralmente as leis naturais de Deus. E como não temos ainda uma onisciência, bom, quando não temos, não, é como não temos um esclarecimento total a respeito da própria doutrina, quiçá isso é ótimo, a gente entrega a idade. Ainda mais em relação à doutrina do Cristo, né, por completo, porque a doutrina espírita ela não pega tudo, ela pega até onde vai a nossa capacidade de expandir o nosso conhecimento, e por isso ela evolui. Então, uma das coisas básicas nessa aceitação é a lei de causa e efeito. E quando essa aceitação da lei de causa e efeito cai no nosso colo, né, é que a gente tem que entender o seguinte, ó, enquanto cristãos, nós temos uma responsabilidade muito grande. Beleza. Né? Celso deixou isso muito claro aí. Mas, enquanto espírita, nós declaramos entender melhor. Logo, a nossa responsabilidade subiu muito de nível. Então, nós passamos a ser absolutamente mais responsáveis do que outros cristãos. Não porque somos melhores, de forma nenhuma, mas porque aceitamos essa responsabilidade num outro nível. Logo, o nosso esforço não é que a nossa assertividade tenha que ser maior, mas o nosso esforço ele deve ser muito maior. Entendeu? Muito maior. E aí é só para exemplificar isso que eu estou falando, né? Eu, domingo passado agora, lá no Lar de Frei Luiz, eu tive um momento de sentimentos muito contraditórios. Perdão, não contraditórios, mas sentimentos muito distintos no sentido de serem contrários entre si. Eu estava saindo da escola Francisco de Assis, que é onde a gente tem lá o estudo da doutrina como um todo, e quando ela fica no segundo andar, tem uma rampinha, quem já foi lá conhece, eu estava descendo a rampa, estava subindo uma moça, acho que na faixa de seus 30 e poucos anos, acho que isso, enfim, eu sou péssimo para definir a idade dos outros, mas e ela, de repente, quando ela me viu, ela estancou assim, arregalou os olhos e falou: ai, eu não acredito. Né? Aí eu sorri, porque eu não entendia aquilo. E aí ela falou assim: ai, que emoção te encontrar, te conhecer, que não sei o que e tal. Eu falei: gente, mas que isso, né? Eu sorri, muito, muito sem graça. E aí ela explicou: não, eu sempre assisto, eu sempre escuto a Rádio Rio de Janeiro, eu sempre te assisto, eu já te vi aqui, mas nunca tive a oportunidade de falar com você, parará, parará, parará. E aí ela falou: porque... Não, e aquilo, num primeiro momento, me deixou feliz, claro, mas ela falou o seguinte: escutar você falar sobre a tua relação com seus pais e com o seu filho me ajudou muito a resolver a minha situação com os meus pais. E apesar disso me deixar feliz, porque a gente fala assim, cara, a gente está contribuindo, né, para um momento de melhoramento de alguém, eu me senti muito envergonhado. Muito envergonhado. Porque percebi que a minha responsabilidade, né, eu estou falando a minha, não me colocando num patamar, não é isso, é porque eu estou me referindo a mim, tá? É isso. Mas eu percebi que a minha responsabilidade ela é muito maior do que a minha postura. Percebeu?
ou melhor, eu percebi que a minha responsabilidade em relação às pessoas, porque quando a gente acaba falando, né, assim, para outras pessoas, e aí a gente vai fazer alguma coisa, né, na internet, na rádio, isso e aquilo, a gente atinge as pessoas. E aí eu percebi, eu falei assim, cara, eu estou fazendo muito pouco em relação à minha responsabilidade. Então, aí eu volto para esse parágrafo que você citou, Bel. Enquanto espíritas, nós temos um esclarecimento em relação a essas questões de causa e efeito, de posicionamento, de indivíduo social, né, de responsabilidade de participar, de atuar. A gente sabe que isso é muito importante. A gente sabe, né, a gente tem uma ideia, ou pelo menos, né, sabe, a gente tem uma ideia em relação a isso. Então, eu preciso me esforçar muito mais. E isso não deve ser eu preciso me esforçar mais, como, ai, caramba, eu tenho que fazer mais. Não. Isso deve ser, falei, caramba, eu preciso me esforçar mais. Então, eu preciso refletir mais, eu preciso fazer melhor. Sabe, deve ser um incentivo para um melhoramento. É nesse sentido que a gente percebe essa citação que você trouxe, que é muito importante, sem sombra de dúvida, né? É por isso, já citei outras vezes, cito de novo, é por isso que, em uma palestra do Raul Teixeira, ele coloca, né, ser espírita não é para qualquer um. Entendeu? Porque se você se diz, né, ser espírita, você assume essa responsabilidade, assume esse dever moral. Ah, mas, bom, se apenas acha o espiritismo bacana e só quer, né, assim, assistir, tomar passe, então não diga que você é espírita, diga que você é um simpatizante do espiritismo. Porque se você disser, eu sou espírita, você assume a responsabilidade em buscar se tornar melhor todos os dias. Essa é uma responsabilidade de qualquer um que diga, sou espírita. E é assim que deve ser. Antes de passar a palavra para a Júlia, queria agradecer pela resposta. Eu anotei, juro, estava aqui digitando tudo que vocês estavam falando. Eu já tinha uma noção, sim, dessa questão da nossa responsabilidade ser maior, porque a gente repete isso com uma frequência. O que tinha me incomodado, na verdade, era o fato dele dizer, tipo assim, os cristãos, especialmente os espíritas, sentiram-se mais convocados a contribuir. Embora eu saiba que existe essa responsabilidade, não necessariamente eu acho que na verdade, assim, na vida, ela se traduz numa certeza, sabe? Muitas pessoas, por exemplo, evangélicas, eu vejo que têm certos comprometimentos, às vezes, que a gente não tem. A minha mãe sempre fala que quantas pessoas visitam os presídios e a gente ainda não visita tanto assim, por exemplo. Então, eu entendo que a gente tem a responsabilidade, mas colocar que só por sermos espíritas foi a população que mais se sentiu no dever de ajudar, isso foi que me causou um certo estranhamento. Mas eu entendi esse ponto da responsabilidade, achei muito importante esse comentário e já anotei aqui. Então, obrigada pela resposta. É por isso, só relembrando, é por isso que Kardec fala, reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço, não pela conquista, não por chegar no final, não por atingir o objetivo, mas pelo esforço que faz em atingir esse objetivo, né? Você pode estar continuamente errando, mas você está errando porque você está se esforçando. Você está errando porque você não atingiu ainda aquela sua capacidade em acertar mais do que erra. Mas o esforço em que você faz em buscar acertar é isso, né, que te faz ser um verdadeiro espírita, porque faz com que você busque cada vez mais, que você se esforce cada vez mais, e que é nesse sentido, né? Em momento algum, deixando claro, ele falou, você é melhor por causa disso. Né? Ele não fala, o espírita é melhor, mas ele fala, o espírita, ele reconhece essa responsabilidade e, portanto, ele se esforça ainda mais e cada vez mais. É isso.
Antes de passar, só queria reforçar tudo isso que o Alexandre falou muito bem, com uma observação. Tudo isso, toda essa responsabilidade, na realidade, isso é uma coisa muito boa. Isso é uma honra. Então, dá trabalho, que bom que dá trabalho. É uma responsabilidade, que ótimo, sinal que a gente está no caminho. A gente tem que se esforçar, ótimo. Isso é uma coisa positiva, boa. Júlia, desculpe. Nada. É porque ouvindo a Bela, né, e ouvindo a contribuição do Alexandre, me fez lembrar também lá do livro de Antônio de Aquino, Inspiração do Amor Único de Deus, lá do volume 1, que tem um trechinho lá da mensagem que fala exatamente da responsabilidade. Que ele fala assim num trechinho: homens que se dedicam à divulgação doutrinária, trabalhadores que falam aos espíritos, encarnados ou desencarnados, todos têm uma responsabilidade enorme nas mãos. Sobre seus espíritos pesa a responsabilidade maior de transmitir a ideia clara, límpida, superior, que é a doutrina espírita. Hoje, todos trazem consigo a palavra de Jesus e o senso de responsabilidade que a doutrina espírita nos dá. Quer dizer, todos nós temos, não tem como fugir dessa responsabilidade, né? Perfeito, isso aí. Todo esse esclarecimento aí foi muito importante sobre a identidade espírita. Então, quer dizer, não é mérito, é consciência daquilo que se precisa fazer. Achei ótimo isso tudo. Desde a pergunta, fala do Alexandre, tudo, essa complementação, porque é isso que a gente tem que entender, né? Sobre essa responsabilidade. Vamos. Ih, caramba, temos 5 minutos. Vamos seguir aqui? O medo, tornando-se um gigante para a alma, paralisaria as pessoas propensas à depressão e facilmente se lhes instalaria ao tempo em que crimes inabituais iam surgir ante as massas esfaimadas numa sociedade retalhada pelo sofrimento e pelas incertezas. Essa questão do medo aí é um capítulo à parte, né? Porque medo tem aquele que não confia. Quer dizer, não só isso, quer dizer, nós podemos ter diversos graus de medo, mas se nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui, se nós temos fé no futuro, se nós sabemos que não existe, nós somos seres inaniquiláveis, esse medo passa a ser relativo. Aliás, uma das maiores doenças da humanidade e que tem reflexos em todo o sistema de saúde da pessoa é o medo de morrer. O medo de morrer, de todas essas coisas, de desaparecer. A pessoa diz que acredita, ela frequenta, ela lê, diz que aceita, mas o medo está lá, subjacente. Porque esse medo precisa ser vencido, né? Então, durante a pandemia, a consciência que a gente tinha era que, bom, eu estou fazendo a minha parte, estou fazendo isso, eu estou fazendo o recomendado e todas essas coisas. Então, se tiver que me acontecer alguma coisa, é porque é da minha sina, mas não porque me faltou disciplina ou porque me faltou consciência em relação ao cuidado com o outro. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Então, essa questão do medo é uma discussão longa aí, porque os consultórios estão cheios de pessoas doentes do medo. E essa questão dos crimes é porque a falta de consciência faz com que as pessoas se aproveitem das situações para piorar ainda mais o seu caderno de dívidas.
a respeito das quais certamente mais tarde vão ter que responder. Bom, eu tenho a impressão que agora, antes que nos puxem as orelhas, eu devo passar a palavra para a Simone. Mas eu queria antes dizer que eu gostei muitíssimo de todas as coisas que vocês falaram, e ainda bem que isso está gravado, para a gente guardar, porque só essa questão da identidade espírita que a gente revisou aqui foi muito boa, mas muito boa mesmo, porque tem muita gente que tem dúvida a respeito disso. Simone. Muito boa reflexão, até para a gente poder trazer, né, as dúvidas, que realmente existem algumas partes que a gente às vezes se pega, né, lendo, relendo, tendo dificuldade de entender. Então, é muito bom a gente ter esse espaço para poder colocar aquilo que a gente está sentindo, e isso é muito bom. Muito bom. Olha, Simone, desculpe, só rapidamente. Eu ousaria sugerir aí uma situação de o nosso amigo falar um dia sobre ser espírita. O título já tem. Ser espírita. Basta ele aceitar e falar. O amigo é o Alexandre? O amigo é o Alexandre. Amigo Opa, já vou anotar aqui. Amigo especial. Amigo confrade. Como dizem, depois ele vai me puxar. Como dizem algumas pessoas, eu não sei dizer não. Então, aproveitando disso, a gente conversa depois sobre a nossa data? Muito boa a ideia, Celso. E eu acho que essa ideia, né, da gente ter esse papo, né, com o Manuel Filomeno de Miranda, está sendo alcançado. E realmente a gente poder se colocar sem medo, sem nenhum problema. Excelente. Bela, você pode fazer a prece final para a gente? Claro. Vamos então todos fechar os olhos, elevar nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre. Pedimos nesse momento que a espiritualidade amiga se faça presente em nossos lares, limpando qualquer fluido deletério que possa ter se acumulado durante essa semana, limpando os nossos corpos espirituais de qualquer preocupação, de qualquer medo, esse sentimento, como a gente viu, que por vezes paralisa, que possamos ter a coragem para agir de acordo com as nossas crenças, que possamos ter a coragem de estender a mão ao outro, de pensar na solidariedade, no meio ambiente, não como um fardo, mas como uma oportunidade, que estejamos sempre conectados aos nossos mentores, para que possamos fazer o nosso melhor nessa caminhada de evolução em direção ao bem e ao amor. Que saibamos olhar aos outros com um olhar de cuidado, de compreensão. Que possamos estender a nossa mão àqueles que precisarem de nós. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Um beijo a todos. Alexandre, Celso, mais uma vez. Gente, até mês que vem. Beijo, gente. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Gente, boa noite, gente. Beijinho. Boa semana. Obrigado. Boa semana para todos. Tchau, Cristina. Tchau, todo mundo. Tchau. Tchau, Alexandre.